equilíbrio do universo, com Deva Gesuede. Apresentação: André Dias. Palestra: Resumo da Polissofia, parte 4. A busca pela evolução. Antes de iniciar esse programa, explico que, em todas as mídias de Deva Gesuede, o adjetivo humano será alterado para o adjetivo humane, sendo essa palavra mais condizente com a ideologia de gênero, que atende de forma igualitária a todos os gêneros da humanidade. Novamente, aqui estou com Deva Gesuede, líder do projeto Ecovila Utopia, canalizador da entidade Anjo Azul, que ele afirma ser uma das manifestações holográficas de Uno, a alma, ou a mente pensante do universo, onde ele fará um resumo final dos ensinamentos da Polissofia neste ano de 2023, com entrevistas, onde responderá sobre cada um dos assuntos que englobam ufologia e espiritualidade, ou ciência e religião, que foram divididos em 4 temas. Primeiro tema, a busca pela sobrevivência. Segundo tema, a busca pelo conhecimento. Terceiro tema, a busca pelo equilíbrio. Quarto tema, a busca pela evolução. Essa é a busca pela evolução. Deva Gesuede, para começar, nos explique como você entende a evolução pela Polissofia. Nesse caso, tenho que explicar primeiro o processo, a matemática deste universo formada por 2 grupos. Um grupo maior de polaridade positiva e outro grupo menor de polaridade inversa. Ao iniciar sua programação, primeiro esses grupos se uniram numa soma, onde naturalmente criam suas leis. Com isso formaram uma imensidão de conjuntos numa multiplicação. Depois selecionaram com quem interagir numa divisão. Posteriormente, por suas escolhas, diminuíram suas composições, separando o melhor das matérias em uma subtração. Depois dessa explicação básica do processo, digo que tenho chamado essa matéria base, que é todo ser em sua forma mais simples, de princípio inteligente, sendo todos iguais ao surgirem. Sua evolução é um processo vagaroso na terceira dimensão. Isso porque a variedade de matérias é tão grande e pelas leis naturais se faz necessário que cada ser em processo de evolução interaja ou experimente uma certa porcentagem da totalidade das matérias existentes na camada dimensional que estiver experienciando, que na 3D é cerca de 97% delas, para que, como disse sobre a matemática do universo, cada ser reagrupe uma parcela dela, pois na matemática do universo as matérias se uniram, cumprem seus objetivos ou seu propósito principal na camada, para depois reagrupá-la. Tal reagrupamento é dividido igualitariamente entre todos os seres do universo, sendo assim justo, pois como todos são também de forma justa iguais quando surgem, da mesma forma se faz justo que cada um tenha o mesmo tratamento ante suas leis. No entanto, como o universo se expande ou está em constante evolução, algumas áreas solicitam peças bases para construir, consertar ou aperfeiçoar uma outra matéria, e vai utilizando dessas matérias base segundo a necessidade. Com isso, alguns iniciam suas experiências primeiro e outros depois. Resumindo, os seres da camada 0, vazios de conhecimentos, descem até a 11ª camada, agregando funções e massa corporal. Descem até chegar na 3D.
depois de conseguirem agregar suas últimas funções, começam a se esvaziar de sua massa corporal e a subir novamente, e entram na camada zero. Agora repleto de conhecimentos, são requisitados a sair do universo, pois cumpriram seu objetivo, seu propósito. A humanidade de hoje, na Terra da terceira dimensão, encontra-se em estágios distintos, estágios esses que eu os tenho intitulado como os adensos, que são os seres que estão descendo na 3D profunda, com o intuito de agregar funções evolutivas, e outro grupo que tenho intitulado como os ascensos, que estão em seu processo de despertar, onde já estão fazendo uso das matérias sutis por todos os 5 sentidos, com o intuito de diminuir e agregar a agregação de matérias densas para começarem a subir e se aproximar das camadas sutis e com isso subir para a 4ª dimensão. Portanto, a evolução pode ser para baixo e para cima, dependendo de que estágio que o ser está, pois existem seres que já passaram por várias encarnações, desceram até a 3D, porém alguns estão em suas primeiras encarnações na 3D, como gerente de um corpo inteiro, pois antes foram órgãos maiores desses que desceram, servindo como organais auxiliares de um encarnado. Existe uma certa padronização ou certa cultura em toda a humanidade por aderir o número 12 em quase todas as áreas de sua vida. Por que isso? Essa cultura vem dos deuses criadores da humanidade, os Anunnaki, pois depois de certo tempo começaram a entender que os 12 planetas, ou os 12 astros principais observados no céu da Terra, o Sol, a Lua, Vênus, a Terra também, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Nibiru, determinavam as sortes, destinos ou fados dos seres da Terra, e principalmente dos gerentes ou dos deuses. Então dividiram os deuses principais como sendo os 12 maiorais, e os milhares de outros deuses se posicionavam decrescentemente abaixo deles, e com seus méritos subiam de posição com o intuito de estarem entre os 12 maiorais. Bom, e por que isso ainda existe nos tempos de hoje? A música tinha 9 solfejo ou 9 notas. Por isso cada conjunto de notas é chamado até hoje de uma oitava, mas hoje tem 12 notas. O horóscopo tem 12 signos, as horas 12 marcadores, um ano tinha 10 meses e passou para 12 meses em 45 a.C., são 12 as tribos de Israel, 12 apóstolos, e são 144 mil, que são os 12 mil das 12 tribos de Israel, e por aí vai. Isso é uma das provas de que esses seres ainda estão escondidos por aqui na Terra, controlam e influenciam toda a humanidade desde antes de Jesus vir, sendo esse um dos motivos de sua vinda até hoje, pois ele disse: o mundo jaz naquele que produz universalidades, ou seja, o mundo todo, toda a sociedade, todos os líderes de todas as áreas da vida, o sistema de vida está dominado pelo dono do mundo que tomou o lugar de todos os deuses da Terra. Você fala sobre manifestações holográficas dos livros que escreveu. Que tipos existem? A holografia, da forma que é conhecida hoje, 2023, é uma ferramenta capaz de reproduzir uma imagem estática ou uma imagem de um vídeo que pode ser vista por todos os lados e por cima, mas na maioria das vezes é apenas visual ou
visual e audível. No entanto, a holografia que falo, ela pode ser produzida de forma a ser percebida pelos 5 sentidos, podendo até ser tocada ao ser reproduzida por um equipamento eletrônico, por ectoplasma ou por um outro tipo de magia. Devas Suede, como pode existir os controladores da humanidade que se encontram fora do espectro visível, se dizem existir um Deus e seus anjos cuidando da humanidade? Tudo se baseia em uma só coisa, nas leis da matéria base. Tudo que acontece no corpo humano é o resultado das escolhas do gerente do corpo, o encarnado. O universo é um corpo regido por uma mente pensante. Pois, como eu disse em livros, toda matéria formada tem um gerente. E quando os primeiros princípios inteligentes surgiram e começaram a se reunir para formar as matérias do universo, como eles eram isentos de poder pensar no que fazer, apenas se mexiam por causa de sua proximidade com outros de seus iguais, causadas por um certo magnetismo, e ao se agruparem para formar as matérias, um por pura sorte ficou no meio deles, sendo considerado o líder, um deus, o gerente daquele grupo. Com isso se formou as leis universais, e tudo segue o que está dentro dela, assim como as leis do corpo humano. Está dentro da célula e é chamada pela ciência de DNA. Eu disse em outra entrevista, como a ciência descreve sobre a cadeia alimentar, digo, há uma cadeia de controle dos seres intelectualizados, onde uns controlam os outros a fazerem o que eles querem. No entanto, outros estão acima deles os controlando. Às vezes eles acham que controlam tudo e ficam isentos de saber que também estão sendo controlados. Então os governos controlam os empresários e o povo, se utilizando de vários meios, como as instituições de ensino, as mídias informativas e de entretenimentos. Acima deles estão os órgãos internacionais. Acima deles estão as famílias mais poderosas do planeta. Acima deles estão os deuses Anunnaki. Acima deles estão os dimensionais da terceira dimensão, uns do lado positivo e outros do lado inverso, que alguns destes estão fora do espectro visível. Bem acima deles estão os seres extrafísicos da quarta dimensão. Do lado positivo, subdividido em 9 posições de frequências, e do lado inverso, também subdivididos em 9 posições de frequências, que acima deles estão os seres da quinta dimensão, que controlam tudo para baixo. Bom, a partir da quinta dimensão se encontram os influenciadores, divididos em lógicos analíticos e lógicas padronizadas, mas também influenciados por seres da cadeia acima da deles, até a 11ª dimensão, aonde na 11ª dimensão, do lado esquerdo do universo, que tem o chamado de hemisfério antimaterial, se encontra o Criador deste universo. E ainda acima dele está o ser que tem o universo como seu corpo, a mente pensante desse universo, que um deles, uma de suas 19 cópias, é o ser que me orienta, que é de onde tudo provém nesse universo. Então o universo é uma imensa matéria que foi formada e ela possui um ser que é o gerente desse corpo universal. Ele então intui os seres dentro dele que estão na borda do universo e assim sucessivamente até a terceira dimensão. Quem são os terraformadores? Todos aqueles que, mesmo se entendendo
de lados distintos, executam tarefas que culminam em uma terraformação de um orbe qualquer, numa parte do sistema solar, sendo alguns deles os Anunnaki, os descendentes Anunnaki, os Igiges, que vieram com os Anunnaki, e desde a década de 40, milhões de humanos estão espalhados pelo sistema solar. O conciliador será um alienígena, um dimensional, um ser espiritual, Jesus, Shiva, um dos mestres ascensos, ou um ser humano? Quem será o tal ser? Será um humano. Praticamente todos esses que você falou participam de um dos lados da competição entre o bem e o inverso ao bem. Inclusive Jesus, que hoje se entende Emmanuel, o Deus conosco, que virá e estará ao lado do grupo do bem, fazendo o bem. Poder-se-ia dizer que os mestres ascensos seriam os mais indicados, mas a maioria desses estão encarnados em outras missões e outros estão na quarta dimensão, em atividades como líderes de cidades espirituais por um longo período e encarnarão futuramente. O conciliador será um humano e atuará conversando com os dois grupos, com espiritualistas e religiosos, com os cientistas e filósofos, primeiramente no Brasil, mas também viajará pelo mundo, inclusive pelos 4 reinos da Terra, ou 5, pois futuramente deixará de existir barreiras que o detenha, pois ele entrará aonde quiser, inclusive no espaço, onde dialogará com os Anunnaki, com os Igigi, reptilianos, draconianos e com o atual Deus da Terra. Tudo com o intuito de promover a paz, o diálogo e explicar as leis do universo, as leis naturais. O livro de Urântia intitula Jesus como Michael. Como pode ele ter sido, se encarnou pela primeira vez na Terra? Estou fazendo uma leitura desse livro e no último livro, no final deste ano, 2023, vou estar dando meu parecer. Mas digo que o Jesus que conhecemos tem, como todos têm, um registro nas camadas acima. E como ele surgiu pela primeira vez na 9ª dimensão, ele possui registros ou um corpo semi-formado, bem adiantado, até a 11ª dimensão, que é a última desse universo. Segundo se entende pelos ensinamentos da Polissofia, ele está há 2000 anos encarnado na 3D, mas virá para a Terra e ficará conversando com os outros orbes do Sistema Solar para entrar em alianças de benefícios mútuos com o intuito de buscar a paz. No entanto, esses acordos podem deixar a desejar para alguns, pois acordos têm 2 lados, um que beneficia e o outro que lhe dá compromisso, ou receber e ceder. Você fala sobre a próxima fase da humanidade será o hermafroditismo. Explique sua tese. Esse tema também será abordado no último livro, mas posso adiantar que no estágio de gêneros, que é o intermediário que a humanidade está hoje, vai gerar transformações no corpo do macho e da fêmea. Isso também de forma sequencial em todas as espécies de animais, que é uma transição para extinguir naturalmente o heterossexualismo. Alguns pensarão que esses seres que foram chegando a esse estágio
foram porque aceitaram a vida longa na terra dada pela serpente do Éden. A igreja espera a volta de Jesus e o arrebatamento, mas esse evento já aconteceu, o arrebatamento, com outro nome, a abdução, onde mais de 1 milhão de pessoas foram conduzidas à casa do Pai, que é o sistema solar, e outros que já foram gerados por estes. E a igreja que está hoje na Terra está vivendo o que eles intitulam como a grande tribulação. Jesus voltará para julgar, entre aspas, os chamados anjos caídos, os Anunnaki e seus descendentes que causaram problema para a humanidade. Você tem falado sobre vários tipos de inteligência artificiais. Explique sobre isso. Bom, haverá experiência com as inteligências artificiais de silício, que já está acontecendo. Vai ter mais experiência com plantas, com plásticos, com animais, com células orgânicas, e no futuro haverá um humanoide que gerará descendentes, pois será criado um tipo de célula eletrônica que se multiplicará semelhante à meiose celular, que terá um DNA copiado do humano, que terão os limitadores naturais do humano, como sentir prazer e sentir algias no corpo, o que gerará, e eles também gerarão filhos. A viagem no tempo, ou melhor, vou fazer uma pergunta para ficar mais específica e abordar tudo de uma vez. O transporte temporal de algo físico para o futuro ou para o passado. E com isso é possível alterar o passado, o presente e o futuro? Nos dois casos, fora de questão. A palavra transporte dá a ideia de levar e trazer, ou seja, uma via de mão dupla. No caso do passado, ele foi escrito. É como se ele fosse registrado em uma película que alteração alguma pode ser feita. Caso seja manufaturada uma máquina que pudesse ver um ponto no passado, entrar nele de forma alguma seria possível, pois serão apenas imagens. Assim como expliquei no livro Probabilidade, o tempo da isenta certeza, e exemplificado no vídeo podcast PU 0823, a máquina do tempo deste ano 2023. O máximo que se poderia ser feito, isso sendo de uma complexidade muito fora do normal, que seria criar uma máquina que permitisse uma projeção em uma realidade virtual ao passado, se utilizando de um canal humano. Essa tal máquina teria que possibilitar a conexão de sensores e de emissores de sugestão entre a máquina e o canal humano, por via de uma hipnose, um sonho ou uma projeção astral que permitisse a interação simultânea com as pessoas daquela época. Com isso seria criado um universo paralelo artificial para que o viajante temporal pudesse interagir e os controladores da tal máquina pudessem ver as imagens e sons de tal época. No caso do futuro, como ele é uma imensidão de probabilidades que cada uma pode ser distinta, pois é de acordo com a fonte emissora, ou seja, a pessoa que fosse o canal para se visualizar tal futuro, da mesma forma seria criado um universo paralelo. Resumindo, o presente ficaria intacto. No entanto, qualquer visualização do passado ou do futuro alterará o passado na mente do viajante, assim como também o presente e o futuro de todos os envolvidos.
pois quem tiver acesso a tais informações terá novas funções, ou seja, tomará certas precauções e alterará seus conceitos, seu rumo, seu destino. Resumindo, sobre a existência do tempo por essas conjecturas, pode-se dizer que o tempo é fora da existência, pois o passado só existe na mente ou no DNA de alguns seres envolvidos. O futuro são apenas projeções, cálculos que se distinguem na mente de cada indivíduo ou no registro de cada DNA contido em cada espécie. E o presente é fora da existência, pois como poderia dizer o que é ou em que fração de segundo é o tempo presente? Pois quando falo uma única vogal, ela já se tornou passado, demonstrando que o presente é apenas um instante, um piscar de olhos, que passa imediatamente após ser experienciado. O povo negro ou os afrodescendentes foram os filhos de Caim, por isso foram tanto sobrepujados na terra, assim como as mulheres? Para mim, que tive um casal de irmãos já passados para o mundo espiritual, que eram de mais idades, de que minha caçula irmã e eu, só existe uma raça, a raça humana. Sobre as perguntas, o povo negro ou afrodescendente, como é orientado a se falar, pois sua origem mais conhecida é da África, foram sobrepujados pela maioria de outras cores, pois existiram outras cores de pele, que direi no último livro, nesse ano de 2023. Assim como também foram as mulheres, são os humanos que mais foram pisados na Terra desde o surgimento da humanidade. Como digo que as leis da matéria base, há uma delas, a nona lei, é a lei da reparação, eles estão sendo colocados em cima, pois chegou o tempo de que eles já começaram a estar acima com o intitulado empoderamento feminino e as leis fazendo justiça aos afrodescendentes que poderão sobrepujar a humanidade de cor branca ou, como também dizem, a cor parda, pois as leis começaram a fazer uma reparação, embora o teor dessa sobrepujação será menor, pois a evolução da humanidade acelerou com o auxílio dado pelos Anunnaki e pelas interferências da organização Deuno, liderada por Sananda da quinta dimensão, que, organizado pelos seres da quarta dimensão, utilizou de seres em processo de reparação que estavam predispostos a auxiliar na descida na 3D para serviço de limpeza das energias deletérias, se passando como moradores de rua, os menos afortunados, aqueles que vivem isolados e outros que nasceram com problemas especiais para deixarem de ter consciência e poder falhar em sua missão, com o fim de reparar falhas de outros seres e equilibrar as energias em certos setores da Terra, para possibilitar a realização de eventos relacionados à transição planetária. Com isso, eles evoluem, mesmo estando nesses estágios. Em relação a eles serem de linhagem de Caim, de forma alguma. A cor escura da pele se deu por causa de que os seres Anunnaki e Gigi, que vieram da Lua, que viviam em Marte, ao descerem para a Terra e se relacionarem com as filhas dos humanos, foram nascendo filhos de cor mais escura por causa da exposição ao Sol. Então, também surgiram os gigantes. No caso de Caim, direi o sinal dele no último livro, e com
o documento literário que, de certa forma, é uma prova de que foi o sinal descrito na Bíblia. Para terminar, faça sua explanação final e nos diga: você diz que está atuando sozinho no projeto Covilotopia, mas nos programas que fez de entrevistas e palestras, você conta com a participação de André Dias? Ele é o locutor contratado para esse programa? Todo ser humano é influenciado por seres do lado do bem e do lado inverso, que podem ser do extrafísico, da 4D, por seres fora do espectro visível, dimensional da 3D, e por outros seres fora do espectro visível que o fazem por aparelhos eletrônicos, mas são da 3D. Além disso, podem receber influências pelos 5 sentidos, também pelos órgãos maiores e por seus egos pregressos de outras encarnações, que são suas memórias que estão na 4D e que os intuem. Sobre isso falarei mais claramente no último livro. No entanto, essas perguntas são formuladas pelas memórias de Norveus, que me auxilia no que preciso. Conversa comigo como um de seus egos, em parceria com meus egos pregressos e mentores, sendo outras pessoas que pensavam distintos e que me ajudam a resolver certas questões, pois suas respostas passam pelo crivo da polissofia, onde o resultado é sempre a melhor escolha. No caso da vida de Norveus, vou estar descrevendo essa história no último livro de 2023, mas adianto que era um rei mago que viveu em um mundo que foi absorvido pelo maior buraco negro desse universo, e tal buraco negro supermassivo ou hipermassivo, ou como já passou para outro estágio de hipermassivo para o único multimassivo, que está nesse lado do hemisfério material, e se fez meu amigo. Histórias da minha vida, desde o planeta Altazar, na 5ª dimensão, foram contadas nos livros O Equilíbrio das Forças do Universo, de 2018, onde fala superficialmente sobre minha experiência quando criança nessa encarnação. No livro O Equilíbrio da Singularidade 1, de 2020, que contém minha biografia. No livro O Equilíbrio da Singularidade 2, de 2021, que também há uma citação de minha missão na Terra. O livro O Anjo de Luz Azul, também de 2020, que eu descrevo como sendo minha biografia cósmica. E por último, por enquanto, o livro A Luz e a Escuridão, de 2022, que conta minha experiência com o maior buraco negro deste universo. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.